Eu tava descansando agora à tarde, descansando, relaxando, dormindo, acordando, pequenos cochilos, até que agora eu tava me preparando para começar a fazer meus estudos aqui e não sei se tive aí um, um insight, alguma coisa aí, mas a minha geração, né? Eu nasci em 1988, então, né, eu vou falar pela minha geração, olha a audácia. Mas a minha geração é aquela geração que era o filho do meio da história, né? A gente nunca passou com maturidade o suficiente para enfrentar uma grande depressão, uma grande guerra. Ah, mas teve 2008. Cara, 2008 da minha geração, eu tinha 19 anos, não tinha maturidade suficiente financeira para lidar com nada. Acredito que a grande maioria, alguns poucos casos aí, talvez alguém tenha conseguido aproveitar 2008, mas talvez agora, né, no próximo ano que está por vir, agora a gente tem essa maturidade, porque, né, tá se formando uma tempestade perfeita se a gente for analisar o contexto macroeconômico. Pelo menos eu vejo dessa forma. E talvez agora a gente tenha uma grande oportunidade, né, de mudar tudo, né, tudo que a nossa geração enfrentou até agora, né, de ser aquele filho do meio da história, aquele filho que não tem um propósito, digamos assim, né, a gente não enfrentou nada, né, significante, né, em termos global, né, mas só vai conseguir aproveitar quem fez por onde até agora. Olha que louco. E por incrível que pareça, a nossa geração ela se especializou em cagar regra. Essa que é a grande verdade, né? De falar o que é e o que não é certo. A gente nunca, talvez a gente nunca tentou, né? Talvez muitas pessoas, vamos pegar nosso caso aqui, day trade. Muitas pessoas agora estão falando muito mal do day trade, não só agora, né? Mas muitas pessoas que pouco tentaram e muito fracassaram, né? Eles se agarram como se isso fosse muito verdade. Mas olha que do caralho, quem conseguiu se manter até agora, talvez acumular um capital, talvez no próximo ano ou no próximo tenha uma excelente oportunidade, tão boa quanto tão boa quanto a dos baby boomers, né? Os caras que pegaram o início do mercado, tão boa quanto, porque toda grande depressão proporciona essas oportunidades. Então, vamos estudar, né, galera? Vamos estudar que talvez muita gente vai mudar de vida daqui para frente, né? Beleza? Vamos para a tela. Então vamos lá, vamos nos preparar, vamos fazer a nossa sorte, que a única coisa que cai do céu é chuva, né? Bom, índice futuro na tela aqui, né? Pode dar uma olhadinha no Ibov, né? Dá uma olhadinha no Ibov aqui, semanal. Ibov na tela. O meu Ibov não mudou muito, na verdade, faz um bom tempo que eu não atualizo, né, o meu Ibov. Foco mais sempre em índice futuro, mas claro, estou sempre de olho no nosso Ibov. Mesmo no dia a dia, né? Embora comente muito pouco, mas estou sempre de olho nele. Tanto o nosso Ibov quanto o índice futuro, na verdade, seria estranho se não fosse igual, né? Temos aí um suporte, né, na sua média móvel de 200 períodos semanal, né? Próximo à retração de 50%, embora muito mais próxima no índice futuro do que no Ibov. Aqui a gente conseguiu até fechar abaixo, né? E o que está segurando o preço seria essa região de primeiro alvo que nós temos aqui, dessa última pernada projetada para baixo. Não, desculpa. Opa. Dessa última pernadinha aqui projetada para baixo, que ela fica mais clara pelo diário. Primeiro alvo, média móvel de 200 e região de 50% de FIBO, né? Então, sim, um candidato a suporte aí, né? Embora a gente tenha aí um período agora de transição de governo, eu acredito que os primeiros meses do ano que vem vão ser meses de bastante volatilidade, né? Até porque, embora todo mundo já saiba o que, né, o que esperar em maioria, né, do novo governo, a gente nunca pode vir com viés para cá, né? Acreditar porque o governo A, B ou C veio, agora é assim que a banda toca. Vamos ter um pouco de calma, não vamos, né, querer operar o nosso viés, que não existe esse ativo no mercado, tá bom?
pelo gráfico diário aqui do nosso Ibov, topos e fundos descendentes, né, tentando perder essa região de fundo aqui na região aí dos seus 106 mil. Vamos ver se o preço aí vai conseguir dar uma continuidade, tudo indica que sim, para vir buscar novos alvos projetados para baixo aí, né? Próximo alvo na região dos 104, 187 e terceiro alvo na região dos 99, 200 e 279. Beleza? Bom, vamos para nosso índice futuro. Em termos de Fibo macro aqui, eu vou manter esse Fibão aqui porque, cara, esse Fibo aqui de verdade, né? Essa máxima, essa mínima do Covid, máxima histórica, realmente eu tô utilizando ele muito pouco. Eu utilizei ele boa parte aí do ano passado e retrasado, né? Mas agora eu não consigo mais tirar ele da minha tela. É a mesma coisa do que sair, sei lá, sem a parte de baixo, né, da vestimenta sair sem cueca na rua aí, só com a parte de cima. Eu deixo ele aqui mais para um conforto psicológico, digamos assim. Então ele, né, tão cedo não vai mudar, né? Até vai ser interessante caso o preço acelere numa oportunidade de queda aí, né, para voltarmos a acompanhar a retração de 50%, 61,8, para ver como que o preço pode se comportar nessa região caso acelere na ponta da venda, tá bom? E aí, dando um zoom aqui, aproximando o nosso gráfico, saindo um pouco da floresta e vindo um pouco mais para o nosso jardim, digamos assim, né? Eu vou manter o mesmo fibo que eu venho utilizando aí na semana passada, que é pegando essa última pernadinha de alta aqui na região do seu centro dos 96, um pouquinho, 96, 160 e a máxima dos 122, 820. Então, essa última pernadinha de alta para observar as suas retrações, embora a retração mais importante, que é a retração de 50%, a gente fechou abaixo, a região de primeiro alvo, né, e média móvel de 200, né, e a próxima parada dela aqui seria a Bacia das Almas, a região do 106,344, que é a retração de 61,8. Depois temos aí novos alvos também, assim como eu mostrei para vocês no Ibov. Então eu vou manter essa retração aqui, porque ainda ela me passa muita informação, tá bom? Aprofundando um pouco mais para o diário, eu tenho os meus alvos aqui que eu estou projetando, que é pegando toda essa consolidação aqui dessa região de topinho aqui do 122.820 e essa região de fundo do caixote, projetando para baixo, atingimos o primeiro alvo. Então, essa é a projeção que eu estou fazendo para o nosso índice futuro, tá bom? Estamos aí no último mês do ano, então talvez o mercado, ou não, né? Ou não o mercado não acelere tanto quanto a maioria espera aí, no caso de uma ponta da venda, que o mercado degringole de vez. Acredito que se for para degringolar, talvez aí, como eu comentei com vocês, seria aí janeiro, fevereiro, seria os meses de aceleração do mercado, tá? Onde a gente começa a ver realmente o novo governo trabalhando, implementando as suas ideias, né? E o mercado reagindo a cada ideia, embora nenhuma seja novidade. Mas é sempre bom a gente reagir ao preço, não querer antecipar ao preço. Uh, eu revi um filme esse final de semana aí, Big Short, A Grande Aposta. Para quem lembra do Mike Burry, ele passou 2 anos tomando calor que ele estava vendido a descoberto, né? Contra o mercado imobiliário americano, né? Acertou, né? Ainda bem que realmente ele geria né, um fundo que tinha um capital gigantesco para aguentar esses 2 anos de calor aí, né? Até realmente o mercado começar a pagar. Então, né, estar certo cedo demais, às vezes, é o mesmo que estar errado. Então, vamos reagir ao preço e nunca tentar antecipar ao preço, entendeu? Então, temos os alvos sim, para o nosso índice futuro, né? Se ele vai vir ou não, né, é outros 500. Eu estou preparado para isso, né? Estou preparado, tenho meus alvos, né? E agora quem vai ditar a cadência e se vai vir ou não e a velocidade que vai vir ou não é o próprio mercado. Mas eu estou preparado. Assim como eu estou preparado caso o mercado vire também, chegue aqui, comece a montar foto, né, topos e fundos ascendentes e aí a gente veja um mercado totalmente comprador aí. Então a gente tem que ter preparado para isso, tá bom? Em termos de alvos aqui no diário, então, é isso que eu tenho projetado, tá bom? O 60 aqui do índice, a gente conseguiu perder, né, essa consolidação que estávamos trabalhando aí
há 2 semanas praticamente aqui, né? Onde tentamos perder essa retração de 50% que eu comentei para vocês, aquela do FIBO do Jardim, digamos assim. Agora perdemos, fomos lá visitar a sua média móvel de 20, né? E rumamos aí, né, para vir buscar novos alvos na ponta da venda, beleza? Aqui, inclusive, eu estou projetando somente a consolidação dos 60, mas posso sim, né? Até inclusive eu vou vir aqui e deixar a do diário, que eu tinha colocado uma regra só para o diário para não ficar poluindo. Eu venho aqui, visibilidade por tempo, regras, remover, aplicar, pronto. Eu vou ficar com elas agora em todos os tempos gráficos, tá bom? Deixa eu só pegar e colocar elas em outra cor, só um pouquinho. Colocar em uma cor de desgraça aí. Porra, vamos colocar em preto pontilhado. Pronto. Aqui fica aqui ela aqui. É primeiro o alvo, né? O alvo de 100% está um pouco mais abaixo na região do 104. Aqui a projeção do 60 na região do 105,849, tá? O primeiro alvo aqui dessa congestão do 60, tá bom? 15 minutos, aquele tempo gráfico que, como eu já conversei com vocês aqui diversas vezes, né? Não manda porque não é o 60, não obedece porque não é o 5, mas é caso ele dê uma poluída no 5 para a gente conseguir acompanhar, fazer uma leitura um pouco melhor pelos 15, né? Dentro dos 15 minutos, na verdade, a gente vê que a gente teve poucos dias, né? Vamos pegar a semana passada, a gente teve um dia de forte tendência na segunda e um dia na sexta, onde o mercado acelerou na ponta da venda, né? Na quinta, desculpa. Então, a gente vai ter segunda-feira, que foi o dia 5. Deixa eu só confirmar. A semana passada foi dia 5, foi dia 5. E depois o dia 9. Então, tivemos uma forte queda no dia 5. Depois o mercado ele passou de lado, e aqui entregou, né, um belo movimento na quinta-feira e na sexta-feira passou de lado novamente. Então o mercado ele demorou a se libertar dessa região dos 50% lá da retração do FIBO do Jardim, né, do nosso FIBO semanal, até que realmente conseguiu se soltar e agora de lado, né? Vamos falar aí sobre a abertura de amanhã, né? Em termos de médias móveis, sim, a saída de menor resistência é na ponta da venda, tendo em vista que temos aí todas as médias móveis que eu utilizo, pelo menos aqui, apontando para baixo, né? Temos a mínima da semana anterior aqui, né? Que é a mínima de sexta-feira, né? Também servindo como suporte, né? Então, a queda, ela é a saída de menor resistência, a ponta da venda é a saída de menor resistência? Sim, com certeza, né? Então, a gente só tem que saber filtrar o nosso timing de entrada nessa queda. Não adianta a gente querer sair vendendo no começo do dia para tomar um violino ou dois para depois pegar a queda do mercado. Então, saibam fazer os seus filtros aí para não acertar cedo demais e não tomarem uma violinada a favor da tendência. Beleza, galera? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar na ponta da venda. A gente tem até uma estrutura já aqui pré-pronta aqui, né? Seria um pivôzinho, né? Aqui, topos e fundos descendentes, um teste na sua média móvel de 20. Então, poderia até projetar alvos para baixo aqui, mas eu, sinceramente, eu quero até acompanhar aí como que vai ser a abertura amanhã para realmente a gente trabalhar um pouco mais confortável. Mas, em tese, seria esses alvos aqui que eu vou projetar. Caso o mercado aí, por algum motivo, ele abra com gap de alta, né? Então, a gente tem que esperar aí, né, esses topinhos anteriores, trabalhar acima da média móvel de 200, para aí sim a gente ver uma média móvel de 9 cruzando, né, acima da média móvel de 200, para a gente trabalhar com uma possibilidade de repique, sim, repique, porque tudo que vier abaixo da média móvel de 20 aqui no gráfico diário, para mim é repique, né, e não seria nada absurdo, né, né, para quem pratica swing trade aí em futuros, né, procurar a cada repique pontos de venda, né? Então a gente tem um dia de alta, se você tem um operacional que possibilite você, acredito eu que se você pratica swing trade em futuros aí, não é para qualquer um, né? Que você procure por repiques, porque temos tudo aqui apontando que o mercado é um mercado, né, de venda. Então, né, eu atuaria dessa forma aí, swing trade de futuros, tá bom? Beleza? Então, o índice entregue aqui para vocês, né? E vamos para o dólar. Lembrando que já ajustei máxima e mínima aqui da semana anterior aqui no semanal do dólar também, que eu sempre gosto de deixar plotado aqui, né? Máxima e mínima aqui para a gente ficar acompanhando aqui, tá bom? Dólar.
dólar futuro. Da mesma forma que o índice, o dólar, eu vou manter o meu Fibão, né? Um pouco mais por toque, realmente, né? Então, eu vou pegar essa região aqui do 5977 e a região do 4614. Tempo bom, hein? 4614. Né? Pena que não durou muito, né? Na verdade, durou uma, duas, três semaninhas aí, depois já explodiu na alta, visitou e depois aí tá nos padrões que tem agora, tá bom? Só um pouquinho. Bom, o dólar tá tirando muito operador do game cedo, né? Porque ele tá no período lateral aí desde agosto, se a gente for dar uma observada, ele entrou num período de lateralidade que o mais coerente, o mais correto, principalmente para operadores de tendência, é não fazer nada nessa região. Não estou falando que a gente não pode ter uma tendência aqui dentro desse caixote, estou falando que não é qualquer operador que vai conseguir capturar esses movimentos aqui dentro desse caixote, tá? Então, se você está chegando agora e falaram para você que o dólar ele é mais técnico, que ele respeita mais os estudos, e realmente ele é. Só que o período não está favorável para esse tipo de comentário. A gente está num período desgraçado, é muito diferente a gente operar um dólar vendido assim como operamos o começo desse ano praticamente todinho, né? Uh, né, aonde estamos encerrando o ano aí agora, praticamente, né? Pegamos o mercado extremamente vendido no dólar, pegamos, né, operações na ponta da compras maravilhosas, repiques de vendido, e aí agora entramos num período totalmente lateral, onde o mercado está muito difícil de ser operado. Então, se você está chegando agora, pouca experiência, e aí pode ser que tenha até aquela combinação perigosa, né? Bastante capital, pouca experiência e muita arrogância, talvez seja o momento de você realmente botar a sua arrogância na mesa, guardar ela no bolso e escutar o que quem tem um pouco mais de experiência tem para explicar. Porque a chance de você perder todo o seu dinheiro no curto espaço de tempo aqui, ela aumenta gigantescamente você operando dólar, tá? Não sabendo o que está fazendo. Então, aqui em termos de FIBO semanal, aqui a gente vai ter duas possibilidades. Eu também vou manter o FIBO aí que eu estou usando da semana passada, desta... Cacete, cara, desta máxima aqui, da região aí do 5547 e da região da mínima do 5011, tá? Porque ela também passando uma informação muito importante dessa região aqui, deste caixote, dessa desgraça lândia, a região de 61,8, onde o preço está dando uma segurada por diversas vezes aí, né? E caso o preço ele exploda na alta, em termos de retração de FIBO aqui, eu posso até pegar aqui, talvez, essa região de mínima aqui, né, desse candle 48 de semanal, com a máxima do 46 para a gente plotar alguma coisa nessa alta, que ficaria mais ou menos assim, né? Então a gente ia ter um 61,8 aí na região do 5412, né? E o 61,8 macro, aquele que eu tenho lá, o da floresta toda, na região do 5456. Então, caso o preço aí ele resolva dar uma explodida na alta, sim, eu vou manter esse FIBO. Por hora, não. Não vou deixar ele poluindo aqui o gráfico. E aqui, em termos de alvos macro, fica muito complicado, né? Porque aqui no semanal a gente está de lado. Então, eu ficar querendo adivinhar para qual lado o preço vai, para querer ter um print aí, para poder falar, eu avisei ele, não faz parte do meu perfil operacional, não, tá? Aí a gente vem para o diário para tentar aqui, né, entender um pouco melhor aqui, né? Porra, olha só a situação, a gente está no semanal e a gente não consegue ter um alvo, a gente tem que baixar o tempo gráfico, teria que ser o contrário, né? Tá difícil no diário, a gente aumenta para o semanal, né? Mas tá de lado é isso aí mesmo, tá, galera? Eu diria sim, né, que estamos em região de trap zone agora aqui pelo semanal, temos a média móvel de 20 cortando os preços horroroso aqui, e uma média móvel de 200. Então estamos sim em região de trap zone, mercado é mais fácil de não ir para lugar nenhum do que de pegar alguma tendência, né? Embora a gente até possa ver aqui, né, um pivô que foi acionado no dólar, que está vindo testar a região de fundo anterior, né, para seria a saída de menor resistência aí visitar a média móvel de 200 de novo no diário. Talvez seria, mas, né, falando de macroeconomia e política interna, seria isso mais provável? Né, eu diria que não. Mas, enfim, né, eu não sou cientista político, eu sou trader, né? Então, acho melhor a gente guardar até esses comentários para não botar viés na cabeça de ninguém. A única coisa que eu posso falar para vocês é operem a favor da média móvel de 20, tá? Na maioria das vezes, né, 80% das vezes, entre uma batalha entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200
Isso num gráfico de 5 minutos, quem leva a melhor é a média móvel de 20 períodos, tá? No gráfico diário as coisas mudam um pouco. A gente sabe que quem dita a regra, quem dita a cadência, quem dita a direção do mercado é a média móvel de 200, mas não quer dizer que ela é invencível, né? Isso jamais, né? Nada é 100% no mercado, principalmente em renda variável, né? E principalmente em futuros, tá bom? Então, aqui que eu posso falar para vocês aqui em termos de diário, estamos em região de trap zone, então muito cuidado, tá? Então, retomando o raciocínio aqui, pelo 60 a gente percebe que a gente tentou escapar dessa desgraçolândia que eu tinha até encaixotado aqui, região de 61,8 segurou, montamos aí um fundinho arredondado, né? Agora a gente tem que acompanhar aí para ver o que que esse preço está tramando. Tem região de trap zone também nos 60 minutos aqui, né? Média móvel de 20 e média móvel, opa, desculpa, média móvel de 200 e média móvel de 20 períodos. Então a gente tem que ver o que que o mercado, né, vai aprontar aí nesse final de ano, né? Eu acho que está todo mundo meio que, acho não, tenho certeza, né, que em movimento o mercado, gestores de fundos, big players aí, tá todo mundo já fez o seu e ninguém mais vai querer estar tomando risco aí, né, ainda mais para operar viés político, né? Então acho que tá todo mundo meio que em ritmo de festa já, com a bunda na parede para não comprometer o resultado já feito até agora. Então, como eu falei para vocês aí, talvez aí a partir de janeiro, fevereiro, a gente veja realmente o mercado acelerando, tomando um rumo aí, tá? Aqui em termos, de expectativa para amanhã, a gente tá, né? Parece que em todos os tempos gráficos que a gente vai olhar o dólar, ele tá em região de trap zone, né? Saída na ponta da venda aqui, ela fica muito arriscada porque temos uma média móvel de 200 aqui passando próximo. Ah, Felipe, mas essa média móvel de 200 ela está flat aí levemente inclinada. E para mim ela não conta como nada. Bom, se para você uma média móvel de 200 ela não conta como nada, tira ela da tela. Para mim, se ela tá flat ou se ela não tá flat, eu mantenho ela na tela porque é uma média móvel de 200, pode fazer preço, vai fazer preço, e eu não vou, né, simplesmente desconsiderar ela. Eu prefiro perder até mesmo uma operação na ponta da venda aqui do que estar saindo operando contra ela, tá bom? Essa que é a grande verdade aí. E o que eu posso adiantar aí, né, em termos de operações para o nosso dólar aí, é não operar nessa região aqui, né, principalmente dentro desse caixote, né, é ficar tranquilo e esperar o mercado sair dele. Se for na ponta da venda, a gente tem que esperar o mercado romper a média móvel de 200, a média móvel de 9, cruzar para operarmos na ponta da venda e muito cuidado aí com a região de ajuste, tá bom? Aí temos a mínima também do dia anterior e retração de 61,8. Mínima de dia anterior, se entenda aí, na verdade vai ficar por aqui, na verdade, né? A de sexta-feira. Então, o mais sensato a se fazer aí é esperar perder toda essa região aqui para operarmos na ponta da venda, tá bom? E muita atenção com a região de 61,8, é semanal. Tá bom, galera? Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Pensem nisso, né? Estamos chegando aí num período que talvez quem está preparado consiga capturar aí movimentos bem interessantes do mercado, principalmente no mercado de ações, tanto aqui quanto lá fora. Primeiro a gente vai ver aquele desespero, caso aconteça o que eu estou imaginando, e depois aí chega realmente o período de oportunidades, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos aí no Diário de Trade de amanhã, tá bom? Abraço e valeu!